Recording is on. Oi, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas que eu falei que eu ia colocar o vídeo lá no Rava sobre o exercício de tendências evolutivas, né? E por algum motivo a Ava não estava aceitando meu arquivo, aí depois eu descobri que o arquivo tinha ficado grande. Aí hoje eu resolvi fazer de uma outra maneira para explicar o exercício. Então, como é que vocês vão resolver? Eu mudei a data do exercício para o dia 16, que é o dia da nossa prova. Então, a gente vai fazer assim, eu vou explicar agora o exercício, vou mostrar qual é a base de dados a ser consultada, que lá no exercício eu coloquei que é o livro, mas como a gente está sem o acesso à biblioteca e por aí vai, tem muita gente que não está em Sinop, não pode ir lá na biblioteca pegar livro, eu tentei um outro jeito e vai funcionar tão bem quanto. Então, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar o exercício e aí eu vou explicar como é que vocês vão resolver, tá bom? Então, por que eu estou passando o exercício de tendências evolutivas? Eu vou compartilhar minha tela primeiro. Vou compartilhar minha tela, só um instantinho. Já estou compartilhando. Deixa eu ocultar aqui para não aparecer. Então, o exercício é o seguinte. O exercício chama Tendências Evolutivas nas Famílias de Angiospermas. E aí, a primeira dica que eu dou é, vocês têm que assistir a aula sobre angiospermas antes de fazer o exercício. Porque na aula de angiospermas eu explico que elas estão divididas hoje, de acordo com a nova classificação que a gente chama de APG, que são os grupos filogenéticos de angiospermas, elas estão divididas em 4 grupos. Nesses 4 grupos, como é que eles foram assim definidos? Então, a gente tem uma classificação anterior, que a gente dividia todas as angiospermas, que são as plantas que têm flores e frutos, em 2 grandes grupos, que eram monocotiledôneas e dicotiledôneas. E aí, monocotiledôneas tinha uma série de características que definiam como raiz fasciculada, flor trímera, câmbio vascular sem organização, que é aquele efeito que a gente chama de atactostélico, folhas com nervação paralela, pólen com uma única abertura e assim por diante. E as dicotiledôneas, que eram definidas por 2 cotilédones, raiz pivotante, flores em número de 4 ou 5, que são tetrâmeras ou pentâmeras, nervação reticulada das folhas, e o câmbio vascular organizado, pólen com 3 aberturas, entre outras características. Com o passar do tempo, e o desenvolvimento de uma série de técnicas, começou a ver que existiam grupos que a gente chamava de não naturais. E o objetivo da taxonomia hoje em dia é sempre ter o que a gente chama de grupos naturais. Grupos naturais são o que a gente chama de monofiléticos. Os grupos monofiléticos são aqueles que são naturais, que têm um único ancestral comum, que engloba todos os descendentes. E aí eu vou dar um exemplo bem simples de vocês entenderem. Eu vou pegar, por exemplo, o abacate. O abacate, ele tem raiz pivotante, ele tem folhas com nervação reticulada, ele tem câmbio vascular organizado, tem flor tetrâmera e assim por diante. Mas na hora que a gente vai analisar o número de cotilédones do abacate, o abacate tem apenas um cotilédone. E aí, ele é monocotiledônia ou ele é dicotiledônia? E a partir disso, a gente começou a trabalhar com a parte de evolução. Com esses questionamentos, a gente começou a trabalhar de uma outra maneira a taxonomia. Então, a gente foi trabalhando com características que a gente chama de primitivas e derivadas e agrupando os grupos que eram naturais. E descobriu-se que o abacate não é uma dicotiledônia como antigamente ele estava enquadrado, mas ele também não é uma monocotiledônia. Ele pertence a um grupo de plantas que a gente chama de magnolídeas. Então, ele é uma magnolídea, ele é um outro grupo formado. E a partir disso, a gente tem 4 grupos nas angiospermas: paleoervas, magnolídeas, monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As eudicotiledôneas são as dicotiledôneas verdadeiras.
não tem mais aquela mistureba que tinha antigamente. E a partir disso, a gente começou a trabalhar com as tendências evolutivas. Quais são as tendências evolutivas? Então, nesse exercício, eu estou explicando como é que se deu a evolução nas plantas. Quanto mais características que surgiram primeiro, ou seja, características primitivas, mais na base da minha filogenia ela vai estar enquadrada. Quanto mais características que a gente considera derivadas, que surgiram depois, mais no final da filogenia ela vai estar enquadrada e ela é a mais evoluída, e as primeiras eram as menos evoluídas, as primitivas. Então, como é que começou? Então, toda vez que a gente tiver um grande número de peças florais e o número indefinido, a gente sabe que isso é uma característica primitiva. Surgiu primeiro para depois ter um número pequeno e definido. Número de verticilos, 4. Quais são os verticilos? Sépala, pétala, androceu, gineceu. A partir do momento que vai diminuindo o número de verticilos, perdi sépala. Aí ela vai virar monoclamídia. Perdi sépala e gineceu. Então, ela é uma flor que só tem, por exemplo, pétala e estame. Ela é mais derivada ainda. Então, tem flores que são tão especializadas que ela é basicamente um órgão reprodutivo. Isso vai acontecer também. O ovário súpero surgiu primeiro, o ovário ínfero depois, e assim por diante. Então, algumas características eu estou relatando aqui, que são primitivas, nessa coluna aqui à esquerda, né, a minha esquerda, né? Árvores e arbustos, característica primitiva, e trepadeiras são derivadas, folha simples é primitivo, folha composta é derivada e assim por diante. E aí a gente tem todas essas características e tem muito mais, tá? Mas essas daqui são algumas. E aí a gente trabalha com os princípios da evolução. A evolução, ela pode ser uma progressão, ou seja, uma característica, ela vai ganhando mais elementos, ou uma regressão de caracteres, ou ela vai perdendo mais elementos. E ela não abrange todos os órgãos ao mesmo tempo. E essa é a proposta do exercício. Mostrar para vocês que todas as plantas, independente da família que elas pertencem, elas são um misto de características primitivas e derivadas. Porque a evolução ela não acontece em todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, vou ter numa mesma planta características primitivas e derivadas. E aí é uma conta. Então, a gente vai para a próxima parte aqui do exercício. O que o exercício está propondo para vocês? Todas as características que vocês lerem na descrição da família, que são primitivas, vocês vão atribuir o valor de 0. Os valores eu escolhi aleatoriamente. Eu coloquei 0 e 10 para ser mais fácil fazer conta. Eu sempre falo, o botânico odeia fazer conta. Então, vamos de 10 em 10, que o botânico dá conta de contar. Podia ser pi, podia ser raiz de não sei o quê, podia ser o valor que eu quisesse. Esse exercício, ele mostra como são construídas as filogenias. Quem vem primeiro, quem vem depois na filogenia, é a partir de uma matriz muito mais ampla do que essa. Essa daqui eu coloquei só 6 características. Então, pensa numa matriz que tem 200, 300 características para cada planta, e aí a gente vai pontuando. Então, vocês vão ler a descrição da família e vai ver. A família tal, está escrito que tem folha simples. Vocês vão dar lá o valor de 0. Escreveu que tem folha oposta. Vocês vão dar o valor de 10. Mas ali está escrito que ela pode ser de alipétala ou gamopétala. Toda vez que aparecer as duas características ali na família, a gente dá um valor intermediário de 5. Isso vai acontecer. Então, vocês vão ver lá a descrição. Folha simples ou composta. Vocês vão dar um valor intermediário. Mas se tiver escrito folha simples, raro compostas, raridade vocês desconsideram o exercício funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, vocês vão ler a descrição da família, leu a descrição da família e vocês vão pontuar. Para o item 1, folha simples, 0. Para o item 2, tem folha oposta, 10. Para o item 3, ela tem os dois, 5. Para o item 4, ela tem ovário super, 0. Para o item 5, ela tem o mesmo número de estames, que é isocêmone, 10. Ela tem gineceu gama cartelar, 10. Somando isso tudo, eu acho que é 10, 20, 0, 5, 10, 25, 35. Se eu não me engano, deu aqui a minha soma dessa família fictícia que eu inventei agora. Vocês vão pontuar.
Vocês vão fazer isso para 4 famílias. Asteraceae, Magnoliaceae, essas famílias eu escolhi. Por que eu escolhi essas? Vocês vão reparar que no final do exercício, Magnoliaceae é a família que vai ser a base da minha filogenia. Então, se ela é a base, ela está lá no comecinho, ela vai ser a mais primitiva. Asteraceae, vocês vão ver que é a família que vai dar o maior número de pontos, provavelmente, tá? Então, ela vai estar lá no final da minha filogenia, porque ela é a mais derivada. Aqui eu coloquei família escolhida para aula, é porque eu sempre levo o material para vocês testarem na aula. Mas como a gente está fazendo online, desencana. É uma família qualquer. Então, 2 famílias escolhidas ao acaso. Então, escolhi 2 famílias, sei lá. E aí eu vou mostrar para vocês. Escolhi 2 famílias qualquer, família A e B. Você vai ter essas 4 famílias escolhidas. E no final, depois de você ler a descrição e ver quantos pontos deu para cada uma, vocês vão colocar em ordem crescente de evolução, do mais primitivo para o mais derivado. Então, a família que tem o menor número de pontas é a primeira, a segunda menor a segunda, a terceira menor a terceira e a com maior número de pontos a quarta. E aí, é uma pena que a gente está sem o livro, mas se vocês quiserem dar uma consultada, eu vou colocar aqui também uma filogenia que tem as famílias. O link do App Web que tem as famílias. Vocês vão descobrir e vão ver se isso deu certo. Se o exercício que eu propus para vocês deu certo. Ah, realmente, Magnoliaceae apareceu em primeiro, a família B apareceu em segundo, a família A apareceu em terceiro e a família Asteraceae apareceu lá no finalzinho, apareceu em último. Realmente deu certo, legal. Como é que vocês vão ver isso, né? A gente sempre pede para olhar no livro. Como a gente não tem o livro, eu vou colocar o site junto aqui da descrição para vocês consultarem, que é o App Web. Aonde que você... e lá no App Web tem lá as famílias, vocês vão ver quem está primeiro uma em cima da outra, vocês vão ver se deu certo. Pode dar certo, na maioria dos casos dá, mas pode dar errado. Por quê? Porque eu escolhi 6 características apenas do universo bastante grande. Então, 6 é muito pouco. Então, pode ser que deu uma. Ah, mas a família B era para dar primeiro e deu em segundo. Pode acontecer porque meu universo é bem pequeno. Mas eu quero que vocês entendam esse exercício dessa maneira. Aonde que vocês vão consultar, já que a gente não tem o acesso ao livro? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um site que é muito importante, que é o site da Flora do Brasil. Vou colocar na descrição do exercício ali o nome do site para vocês consultarem também. Então, é a partir daqui que vocês vão ver a descrição das famílias. Então, aqui, o que é esse site? Esse site é uma proposta, uma iniciativa para fazer novamente a Flora do Brasil, que foi iniciada lá nos tempos do Márcio. Então, para quem assistiu às aulas lá de histórico, da botânica, sabe que o Márcio foi um pesquisador alemão-austríaco que veio para o Brasil e tentou fazer a Flora do Brasil. Ele não deu conta, mas ele fez uma grande parte. A iniciativa foi retomada em 2010. E nesse ano que passou, de 2020, foram 10 anos de montar a Flora do Brasil e ela vai ser publicada agora em maio. Vai sair o artigo com todas essa informação compiladas. Tem uma porrada de pesquisadores, são quase 1000 pesquisadores trabalhando nas famílias. Eu sou uma delas. Eu trabalhei ali na pesquisa ali das famílias. Então, vamos pegar um exemplo? Então, vamos lá. Família, vocês vão escolher qualquer família que vocês tiverem aqui. Só ter um cuidado para não pegar família de, por exemplo, pteridófitas. Mas aqui já está angiospermas, então não vai ter problema. Então, vamos escolher uma família qualquer. Eu vou pegar a minha, que eu trabalhei. Família Boraginaceae. Vocês vão clicar no link consultar. Então, vai consultar. Aqui vai aparecer na sua coluna da esquerda todos os gêneros e espécies que a família possui, né? A diversidade dela. E aqui na parte da coluna da direita, todas as informações da família. E aí vocês vão ver que tem um campo chamado descrição livre. É aqui que está a descrição
da família. Então, vamos pegar lá o exercício? Vamos ver se Boraginaceae tem folhas simples ou compostas. Ó, folhas simples, alternas ou opostas. Olha, eu já tenho duas respostas. E assim por diante. Então, eu vou conseguir, lendo a descrição da família, extrair aquelas 6 itens, aquelas 6 informações, para fazer a minha tabelinha e consultar ali os pontos que Boraginaceae vai dar. Então, isso vocês vão fazer para Magnoliaceae, para Asteraceae e para outras 2 famílias qualquer. Então, agora eu estou colocando o link aqui de botar uma nova consulta, quando vocês quiserem consultar outra família. Terminei a primeira, vou para a nova. Limpa o filtro, para você não ter que ficar procurando, já está tudo limpinho aqui. Vou colocar isso agora no AVA, o link para vocês consultarem a Flora do Brasil e o link do site para vocês verem se deu certo. Curiosidade, vocês não precisam colocar isso no exercício se deu certo ou não, tá? Do app web lá, que é para consultar se deu certo a ordem que vocês encontrarem. Aí é a curiosidade de vocês. Esse exercício, só dando uma dica, vai cair igual na prova. Eu sempre passo um exercício desse na prova. Ai, professora! Cadê? Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Interromper. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Aí vai estar escrito, professora, eu vou ter que decorar tudo aquilo. Não, existe uma sequência. Então, pensem que agora, o que a gente tem? A gente tem o quê? A gente tem lá, características são primitivas. Quais são o resultado disso? Características primitivas são folha simples, folha alterna. Quanto menos coisa ela tiver, mais derivado ela é. Quanto maior número de partes ela tiver, então polistêmone, multicarpelar. Toda vez que tiver tudo muito, é primitivo. Tudo que tiver livre, então, dialistêmone, dialicarpelar, dialipétala, tudo isso é característica primitiva. Tudo que for gamo, que é junto, gamopétala, gamocarpelar e assim por diante, vocês vão ver que é uma característica derivada. Então, não é que vocês precisam decorar tudo aquilo que está escrito. É só ter esses macetes. Então, diali é primitivo, gamo é derivado. Muitos é primitivo, poucos é derivado. E assim por diante. Tá bom? Estou lançando isso agora no AVA. Tarefinha para o dia 16 agora, tá? Coloquei mais um tempo, que é o dia da nossa prova. Certo? Nos vemos logo mais. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.